Mas assim como o López Obrador fez no México, o Trump vai poder fazer nos Estados Unidos. Ele tem hoje literalmente uma patrola para passar em cima dos Estados Unidos. Ele pode mudar o que ele quiser. Se ele quiser trocar as cores da bandeira dos Estados Unidos, ele vai trocar. Se ele acordar amanhã e disser, olha, a Casa Branca não é mais o lugar que eu gostaria de governar, eu vou governar de Mar-a-Lago, que é para não ter que sair. Vou fazer um home office, mas todos os Estados Unidos vêm para cá. Ele vai fazer. Ele tem uma patrola na mão. E essa patrola significa que ele vai atacar os direitos das mulheres, por óbvio. Ele já tinha atacado no primeiro governo, agora ele vai passar um... se as mulheres nos Estados Unidos não forem obrigadas a usar uma espécie de burca norte-americana, não vão ficar no lucro, tá? Porque assim, a coisa vai ser feíssima a partir de agora. E nessas coisas que ele pode mudar, que ele pode transformar, está exatamente a regra da reeleição. Porque nos Estados Unidos não existe esse negócio de cláusula pétrea, que nem nós temos aqui no Brasil. Lá não. Lá a coisa é um pouco mais difícil de você mudar algumas cláusulas constitucionais, que são basicamente o core, né, o coração da Constituição deles, que vem lá do século XVIII, mas todas as outras emendas, os outros casos, tudo isso pode ser modificado. E como a Suprema Corte é trumpista, é do Donald Trump, não vai ter nenhum problema modificar. Fernando, mas os estados vão enlouquecer. Eu concordo. A Califórnia, por exemplo, está apavorada. Mas aí entra a figura que nós vamos falar daqui um pouquinho, como Elon Musk e o Vale do Silício, que se transformaram, e a gente vai ter que entender isso. Não vai ser tema da nossa live de hoje, não tem tempo. Mas o Vale do Silício saiu de uma posição progressista para frentex para se tornarem conservadores com dinheiro. O que o Jeff Bezos fez com o Washington Post deveria ser crime contra a humanidade. O cara comprou o Washington Post e aí tornou o Washington Post e amarrou os jornalistas do Washington Post, os diretores do Washington Post, os redatores, deviam se demitir todos eles em massa. Para mim é fácil dizer isso, que eu estou no Brasil, né? Mas o correto seria isso, chegar e dizer que eu entrego tudo e o jornal agora fica dois ou três dias aí sem número, porque não tem jornalista para colocar. Porque o que o Jeff Bezos fez foi absurdo. Aí você junta Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, e você percebe que o Vale do Silício virou uma toca de fascistas. Basicamente isso. E aí toda a sociedade da Califórnia, que é uma sociedade para frente, tá? Que é uma sociedade diferente, que é uma galera que pensa um pouco, ela vai ser colocada na forma a golpes de tecnologia digital. Preparem-se. Nos próximos anos, Elon Musk vai iniciar um processo de enquadramento, né, de dogmatização da sociedade norte-americana com a ajuda do Vale do Silício, que nós vamos levar algum tempo entendendo e sentindo os efeitos. Sabe o que se tentou fazer aqui no Brasil? Quando se tentou comprar os cursos do Olavo de Carvalho para passar no Ministério da Educação. Sabe o que o Bolsonaro tentou ali no meio? Que foi, vamos dizer assim, alguns militares não concordaram, em especial o general Santos Cruz, que se demitiu dizendo que era um absurdo, bloqueou a licitação, evitou que o filho do Bolsonaro ganhasse uma fortuna de dinheiro, que ele estava se associando com o Olavo de Carvalho para venderem os tais dos cursos do Olavo de Carvalho por uma quantia que estava na ordem dos 100 milhões de reais por ano no Brasil. Pois é, isso que o Bolsonaro tentou fazer aqui no Brasil tem o mesmo objetivo do que o Elon Musk vai fazer nos Estados Unidos, mas é obviamente que o que o Bolsonaro tentou fazer aqui foi com um TACAP, né? Mal comparando assim. Ele está usando um TACAP, enquanto que lá o Elon Musk vai usar um laser, né, quase invisível para fazer isso. Então se preparem, tá? O Elon Musk já ficou algumas centenas de bilhões de dólares mais rico com a eleição e vai chegar indiscutivelmente ao trilhão na época do Trump. Por quê? Porque nenhum bilionário existe sem dinheiro do Estado. Essa é a verdade. Não existe bilionário no mundo
sem dinheiro e sem sugar o Estado, tá? Eu vou em qualquer lugar para dizer essas coisas com dados para mostrar para vocês os contratos onde esses caras ganham, a liberação de impostos que eles ganham, a ajuda que eles recebem, os juros subsidiados que eles fazem. Então, botem isso na cabeça. Não existe bilionário sem a ajuda do Estado. E o Elon Musk já sabe disso. E agora ele vai ficar trilionário, porque, obviamente, ele vai oferecer para o Trump um adestramento midiático das massas, um adestramento digital das massas, e vai cobrar do Trump dinheiro para fazer esse processo. E o Trump vai achar muito legal. Fernando, como é que você pode fazer? Como é que você pode dizer isso? Porque eu já vi isso acontecer. Fernando de Deus, como é que você já viu isso acontecer? Eu estou gostando muito dessa live, mas estou achando que você é um nojento. Como assim você viu isso acontecer? Você tem quantos anos, meu filho? 300? Todo historiador que se preze costuma ter mais ou menos uns 3 ou 4 mil anos de idade. Porque a gente lê e conhece coisas de 3 mil anos atrás. Nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos um pacto entre um determinado grupo social que detinha o controle ideológico sobre as populações e um grupo social que detinha o controle político sobre as situações. O nome disso foi absolutismo. Quando os reis, os nobres, depois de se organizarem, e aí a gente tem o chamado domesticação da nobreza, quando os reis impõem o seu poder central e conseguem da igreja uma troca no controle ideológico. E aí você vai ter os maiores impérios católicos da história. A Espanha, dos Habsburgo, depois a Espanha dos Bourbon e o Portugal na mesma medida. Nós já vimos isso acontecer. O grupo social que detém o controle ideológico vende isso para o grupo social que detém o controle político e eles fazem uma simbiose que redunda numa concentração brutal de poder e numa violência gigantesca contra as massas, que faz com que as massas, na imensa maioria das vezes, se assintam que estão sob essa violência. Porque vem aí o mandato de Deus, vem aí a decisão de não sei. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Preparem-se. E esse é o acordo que o Elon Musk está oferecendo ao Donald Trump nesse momento. Você vai precisar de mim. E aí nós vamos entender que, se isso der certo, o Donald Trump elege quem ele quiser no final desses 4 anos, incluindo o seu filho. E aí é que eu digo, ou ele troca e ele muda a lei, e ele, se tiver saúde e condições, vem para o mandato, para ser o único da história. Você entendeu o quanto um cara pavão que nem o Trump, ele seria o único presidente da história. Não, único não, porque o Roosevelt é o outro, mas ele estaria do lado do Roosevelt. E se ele completar o mandato, ele vai ser o único, porque o Roosevelt morreu no meio. Mas ele seria o único presidente a fazer isso. Ele vai apostar nisso. Se ele não consegue, ele elege um filho. O Trump Jr., preparado estrionicamente para isso, com o Trump do lado dizendo: eu vou governar. Eu, Donald Trump. A lei é uma bobagem. Eu vou ser ministro de Estado, secretário de Estado, eu vou ser o cara da casa. Eu vou governar, meu filho está aqui. E o Trump Jr. não vai dizer nada além disso, né? Então nós estamos vendo basicamente aquilo que aconteceu no Império Romano, tá, gente? A subversão completa do sistema político, do sistema social, do sistema de ideias de uma nação gigantesca que controla o mundo. Os Estados Unidos estão deixando de ser uma democracia nos nossos olhos, na nossa frente, na frente de todo mundo, inclusive na frente dos próprios norte-americanos, sobre aplausos, sobre intensas comemorações e caminhando em direção a um precipício. Liderados por Donald Trump. A grande pergunta que a gente vai ter que fazer a partir de agora é: eles vão se jogar desse precipício sozinhos ou eles vão levar o mundo com eles? E aí, de novo, como historiador, eu vou dizer para vocês: eles vão levar o mundo com eles.